Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje vamos receber aqui no podcast a Vanice Luz, terapeuta, para falar sobre saúde emocional. Tudo bem, Vanice? Como tá? Tudo bem, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vanice, é muita alegria receber você aqui hoje para tratar desses assuntos que é muito importante hoje para a sociedade, principalmente para aqueles que estão vindo agora, as crianças, os adolescentes que estão sofrendo muito por falta de conhecimento, na verdade, né, Vanice? Vanice, vamos iniciar aqui. Gostaria que você falasse para mim quem é a Vanice, além da profissional que você é, que a gente já sabe. Quem é a Vanice? Conta um pouco mais sobre a sua história para nós. Para chegar até aqui, onde eu estou hoje como terapeuta integrativa, a gente tem toda uma história de traumas, dores, limitações, julgamentos, juramentos que a gente também guarda no corpo como verdade. Não só eu, como você e todos que estão nos ouvindo. Então, se você perguntar assim, o que te trouxe a se tornar uma terapeuta integrativa e estar cursando psicologia? Eu vim de uma família evangélica, desde os meus bisavós, e a gente tem toda uma crença, e que é muito bonita, porque se não fosse a nossa crença, nós não tornaríamos quem somos hoje. E com o passar dos anos, você vai percebendo que a sua vida, ela tem a sua vida material, a sua vida espiritual, e quantos traumas nós tivemos lá na infância que nem a igreja, nem os professores, nem os próprios pais sabiam que aquela criança, aquela adolescente estava passando ali dentro. Então eu digo que para eu chegar onde eu estou, eu passei um processo de autoconhecimento desde aquela infância. Mas e se eu tivesse um acompanhamento psicológico, um acompanhamento terapêutico, eu teria diminuído o sofrimento, mas aí também eu não seria quem eu sou hoje. Então, as crenças, ter uma família muito unida, Deus permitiu que eu tive um irmão especial, Márcio, e que ele era o anjo da nossa família. E trabalhar as questões com ele sem ter nenhum preparo, a gente percebe que a nossa mãe, ela fazia tudo certo sem saber, era o saber dela. Então, ter o Márcio na nossa família como aquela pessoa, aquele anjo especial, também faz com que eu me tornei hoje essa pessoa. Então, eu passei pela dor da perda de um pai, da perda de um irmão querido, que foi o Márcio, da dor do coração partido, do orgulho ferido. Então, isso faz com que você vai buscar alguma coisa e falar assim, então vai para psicologia, vai fazer acompanhamento com psicólogo. E eu falava assim, não quero falar. Imagina, eu vou chegar lá, falar e aí? Aí eu vou ficar mais estressada ainda. Chegou uma vez que eu tive que ir numa psicóloga uma vez, e aí eu falei e saí de lá brava, porque eu não queria falar, né? E é essa situação. Só que lá atrás, a saúde mental, ela não era vista com a importância que tem hoje. Hoje a saúde mental, ela, principalmente com as mudanças das leis, ela tem o mesmo risco de um risco físico, biológico, com a NR1 agora entrando para o quê? Para melhorar tanto a segurança da empresa como do trabalhador também. Então, eu lembro que quando eu fui a primeira vez na psicóloga, quando eu perdi o meu irmão. Eu já tinha perdido meu pai, ele faleceu com 50 anos, e eu tinha uma questão muito com o meu sobrenome Luz. Até as pessoas falam assim, Vanice Luz é um nome inventado, né? Porque a gente tem uma empresa que chama Viva Luz Terapias, né? E Luz é meu sobrenome. E hoje eu carrego esse Luz com muito orgulho, porque na época, na escola, a gente sofria o bullying da luz. Acabava a luz, apaga a luz. E isso fazia mal para mim como criança. Eu não entendi o que era isso. Então, trazer esse sobrenome Luz tem um impacto muito importante para a vida. Além de um Luz, é o que traz aqui dentro de mim para que hoje eu possa cuidar de quem está precisando para eu puxar, porque eu já estive ali. E eu lembro que na minha adolescência, eu passei por um período, eu tinha uns 15 anos, e eu tive uma depressão. Hoje eu entendo, eu tive uma depressão que eu fiquei numa cama. E era um processo que eu olhava a situação daquilo que estava acontecendo no meio como se, nossa, nós temos obrigação de resolver aquele problema na família. E não era, eu era só uma adolescente.
né? E com o passar do tempo, você vai seguindo a sua vida. E quando você está no adulto, você percebe que você repetiu alguns padrões lá atrás, né? E com as terapias, que eu não sei, por exemplo, couraça. Ah, você vai perguntar assim, o que é couraça haitiana, né? Haitiana. É o quê? Você pega todos os seus padrões, os seus traumas, seus medos, o bullying que você sofria quando era jovem, e você coloca como se fosse nos seus próprios músculos. E querendo ou não, os seus músculos de todo o seu corpo, ele vai se contraindo. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar as suas dores e emoções através de exercícios da respiração e com os toques mesmo do seu próprio corpo, e vai liberando essas couraças, vai liberando essas tensões que o seu corpo guardou em memória daquilo que você passou. E nem isso, e você nem precisa saber o que foi. Quantas coisas acontecem na vida da gente e a gente nem sabe por quê. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu muitas coisas que passou no passado que a gente vai repercutir agora, né? Que a gente tem mais idade, a gente vai ver o tanto que vai prejudicar a gente no futuro, né? E, Vanice, mediante o que você me falou aí, você acha que você amadureceu muito cedo? Você acha que uma pessoa, uma criança, ter esse tipo de amadurecimento muito rápido, muito cedo, ela é prejudicial no futuro para aquela pessoa? O que você pode me falar sobre isso? No meu caso, você aprende que você tem que cuidar do outro. Você tem que ser forte o tempo todo. Eu entendi isso depois do processo terapêutico. Você começa a perceber os padrões depois de adulto. Eu não posso errar, eu tenho que ser a perfeita em tudo. Eu não posso falar não, porque senão eu vou magoar o outro. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não, mas o evangélico, ele tem que ser perfeito. Ah, o crente da bunda quente. Quem nunca ouviu isso? Né? E eu estou falando do crente, do cristianismo, referente à minha doutrina e à minha religião. Né? Não vamos entrar em, como diz, política e religião não se discute, né? Mas foi o que eu vivi. Então, você tinha que seguir um padrão, que você tinha que ser perfeito em tudo. E não é, isso adoece a pessoa. Eu sempre falo que, vamos voltar para a nossa crença, do que eu acredito. Eu sempre falo que o crente, e o crente é quem crê em Deus, em qualquer, né? Você crê em algo, você é crente. Só orar não anula o cuidado. Então, você tem que ter a sua fé, você tem que orar, acreditar, mas se precisar de tomar uma medicação, se precisar de fazer terapia, se precisar afastar, faça isso, porque você é corpo, alma, espírito e consciência. Então, você não tem que ser o super-herói da história, porque um dia nós vamos ser vilão de alguma história. Vilã de alguma história. Quem nunca passou por isso? Verdade. Eu acho que você teve um amadurecimento muito precoce, né? Muito cedo. E o que você pensa disso em relação às pessoas? Ela ter esse tipo de amadurecimento muito cedo, às vezes até mesmo ainda criança, tem umas responsabilidades que não são delas. Eu diria que não é nem um amadurecimento, é uma responsabilidade que a criança e o adolescente pega como verdade para ele, porque ele está enxergando o meio de um outro ponto de vista. Na realidade, não é aquilo que está acontecendo, porque o adolescente e a criança, ele tem uma visão X, e o adulto está aqui. E o que eu sempre falo para os pais, volta aqui, olha para ele, para vocês ficarem no mesmo ponto de vista. Quando o adolescente percebe que o ponto de vista dele não é realmente aquela realidade que ele vive, ou os próprios pais, o que acontece? Eles não precisam ter essa responsabilidade do amadurecimento. É o meu ponto de vista. Você amadureceu cedo demais? Não, eu me cobrei demais. Eu achei que eu era responsável por tudo aquilo. Não é. A terapia para o adolescente, principalmente, é o quê? Olha o que você está vivendo. É realmente isso que você precisa fazer? Solta um pouquinho disso, solta um pouquinho dessa culpa, não precisa ser forte o tempo todo, faz parte do processo. E quando o adolescente ele percebe que ele está numa mudança hormonal, corporal, e que ele está enxergando o mundo de uma forma, peraí, eu estou me reconhecendo como pessoa, com as minhas responsabilidades, mas eu posso deixar ir fluir, né? E os pais entendem o quê? Eu não tenho um certificado de pai e mãe. Eu apenas me tornei pai e apenas me tornei mãe. E isso começa a trazer leveza para o meio familiar
E às vezes você trabalha só o adolescente e começa a mudar tudo. Entendi. E pela história que você contou da sua vida pra gente aqui, esses momentos fez você escolher a seguir essa carreira? Qual foi os principais pontos que fez você falar, não, eu quero seguir carreira de terapeuta, eu quero ser uma psicóloga? É uma história bem interessante, porque eu tinha nojo de tudo. Não podia falar assim, ó, sangue ou ciclano morreu. Pra quê? Eu parava de comer na hora. Tanto eu quanto minha irmã. E eu fui parar aonde? Na enfermagem. E aí, com 27 anos, eu me formei como técnica de enfermagem. E eu fui parar aonde? Num pronto atendimento. Chamava Pronto Socorro do Cuiabá. Muito conhecido em Ribeirão. E esse Cuiabá era notícia direto na IPTV, né? Porque era atraso em atendimento, acontecia alguma coisa, não importava, chegava tudo lá. E porque a demanda era muito grande. E lá eu aprendi a trabalhar tanto quanto uma parada cardíaca no idoso, decretou a hora do óbito e chegar a um parto. Você trabalhar com a vida e com a morte. Isso fez com que eu olhasse a vida e a morte de uma forma diferente. Quando você tem essa percepção e fica no aqui e agora, tudo começa a ficar mais leve. As pessoas têm uma tendência de falar assim, que o pessoal da área da saúde é muito frio, mas não é. Aquilo, na hora que você está pegando um processo de emergência, você tem que esquecer que existe o mundo e olhar só para o paciente. Independentemente se foi... reverteu uma parada cardíaca, ou que chegou um esfaqueado, ou qualquer coisa, você fazer o que tem que ser feito, entregar aquela pessoa para levar para o hospital e acolher a família. E você vai segurar o choro, mas se precisar abraçar, você vai abraçar. Se for necessário chorar, pode chorar, mas a gente tem como se fosse um mecanismo de defesa para você ser a âncora daquele familiar, né? Então, muita gente fala assim, vocês são muito frios. Acabou de fazer um curativo ferrado, você lavou a mão e foi comer realmente, mas dá uma fome, menino do céu. Acabou de fazer um curativo, você tem que ir lá lavar a mão e ir lá comer. Não sei o que acontece com a gente. E aí, depois disso, eu prestei concurso para psiquiatria. Trabalhava no CAPS 3. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu fui pro CAPS 3, né? Que hoje é muito conhecido, né? E antigamente não muito. A psiquiatria trouxe o manejo verbal, o acolhimento mais profundo. Então, eu comecei a me entender. E quando você começa a aprender o processo das doenças, né, dos CIDs, né, porque eu falo que o diagnóstico não te define. Você pode ter uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, uma esquizofrenia, mas se você tem um acompanhamento correto, tomar as medicações, ter o amparo da equipe e o familiar, aquele paciente tem uma qualidade de vida. Vai ter cada caso é um caso, mas eu me apaixonei pela psiquiatria. A psiquiatria hoje, principalmente pela história que eu tenho do meu irmão, me traz vida, eu estando ali com os pacientes. E eu fui para o hospital psiquiátrico. Lá vai eu para o hospital psiquiátrico. Eu falei assim no primeiro dia, o que eu estou fazendo aqui? O Hospital Psiquiátrico Santa Teresa é bem conhecido na região de Ribeirão Preto. E aí eu cheguei, aquele hospital gigante, parece uma cidade lá dentro, e vai lá. E eu falei, meu Deus, no primeiro dia, o que eu estou fazendo aqui? Não sabia nada, né? Que era um hospital. E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu fiquei lá por 12 anos. E até para pedir demissão, eu trabalhei o próprio luto da demissão. Porque o luto não é só a perda de um ente querido. Você terminar um relacionamento, você terminar um ciclo no emprego, você terminar uma amizade que é necessária para você não ficar naquele processo são muitas, né? Não são poucas. São poucas, né? Com o passar do tempo a gente vai mudando e a pessoa também, mas tem amizades que são tóxicas. E você precisa terminar, mesmo amando aquela pessoa. Até isso é um luto, né? E eu falo que a psiquiatria me salvou e abriu novos caminhos para a minha vida. Então, eu passei pelo processo da enfermagem, depois eu fui da enfermagem UBS, né, que é urgência e emergência, para o cuidado de um hospital geral ali, que são pacientes que ficam em surtos, que precisam de um ambiente protegido.
E depois de lá, fui para a UBS, que é a unidade básica, e o que eu faço? Trago o meu manejo para aqueles pacientes que precisam do acolhimento. Quando as pessoas chegam na UBS, ansioso, não importa o que for, ele está sentindo aquilo. Principalmente, já viu pessoas no hospital que não tem nenhuma doença grave e chega assim, eu vou morrer, meu coração está acelerado, e a pessoa fica numa sudorese, pálida, e aí foi o quê? Porque passou um estresse. E as pessoas falam assim, chegou, nossa, ó, um piti ali. Quantas pessoas julgam, nossa, é um piti. Nossa, fulano é pitizento, hein? Não, a pessoa realmente está sentindo tudo aquilo, porque ela está tentando se autorregularizar, mas não é ela em si, é o próprio corpo que está trazendo o mecanismo, mas as pessoas em volta não sabem o que aconteceu com ela. E aí entra o quê? Em campo, pessoas que têm esse preparo. Eu sou melhor do que os meus amigos? Claro que não. Lá no posto mesmo, fala, Vanessa, tem como ajudar a gente lá? Eu vou, tá bom, para o que eu estou fazendo. Vou lá e acolho, claro, porque 12 anos de psiquiatria, você tem algum manejo um pouco a mais do que aquele que está acolhendo um sangue, aferindo uma pressão, traçando um eletro e cuidando de uma parada cardíaca. É diferente. Então, eu falo que a saúde mental, ela é muito profunda. E olhar para isso agora, principalmente, quem não teve ou tem uma pessoa que sofre com depressão em casa, ou que tem um transtorno afetivo bipolar em casa, ou que tem alguém que usa droga e que não consegue sair. Sofre ele, ela e a família. E tem, querendo ou não, um preconceito até disso. O usuário de droga, isso é uma doença também. Porque ele não está ali porque ele quer. E tem o julgamento. É porque não se esforçou. Mas ele tinha tudo. Quantas vezes a pessoa tem tudo e não tem nada? É verdade. Vanessa, qual foi o seu maior desafio nesse início de carreira seu? Aceitar. Aceitação. Aceitação para que eu vim para o mundo. Foi difícil, porque eu mesma me julgava. O que as pessoas vão achar da Vanice falar assim, eu sou terapeuta integrativa. Mas o que é terapia integrativa? Terapia integrativa é integrar o indivíduo como corpo, alma, espírito, consciência. Não é só trabalhar o corpo. Não adianta você só tirar a dor do paciente. Você tem que ouvir e deixar com que ele traga as emoções e tudo que está guardado, mas ele confiar em você. Só que eu tinha um preconceito da Vanice com a Vanice do que as pessoas iam pensar dela. Porque a terapia integrativa, ela é diferente do olhar da psicologia. Hoje eu estou no 7º semestre de psicologia, mas para eu estar no curso, eu tive que entrar primeiro no mundo das terapias. Porque é o mundo das terapias que fez eu enxergar, se isso aqui funciona e resolve tantos problemas, por que não fazer psicologia? Mas para eu ir para a psicologia também, eu tive que ter alguém que me incentivou. Que é uma doutora que ela chama Iracema Moribe. Ela falou, Vanessa, você está perdendo tempo. 5 anos vai passar você estudando ou não. Só que eu tinha um preconceito comigo que se eu nasci e hoje eu sou técnica de enfermagem, eu tenho que morrer como técnica de enfermagem. A gente tem isso. O medo de arriscar, o medo do julgamento do outro e o medo de fracassar. Verdade. Quantas vezes? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu muitas vezes. Tem alguma história para você contar? Eu acho que eu vou deixar essa para uma próxima. Acho que eu vou aproveitar esse momento para poder sugar um pouquinho mais de você aí. Vanice, a gente já começou a falar sobre esse assunto, mas conta pra gente, o que faz exatamente uma terapeuta integrativa? Para você ter uma ideia, você já ouviu falar de Pix? Pix já? Manda dinheiro para um pro outro, manda dinheiro para você manda dinheiro para mim. E verdade, e é de graça, hein, gente? Né? Pix é de graça, hein? Mas não é esse Pix, não. Tá? Pix é um programa de práticas integrativas em saúde. E essa prática, ela é oferecida pelo SUS gratuitamente. As UBSs são, a maioria das UBSs em Ribeirão Preto, principalmente, elas já têm o profissional, principalmente enfermeiros, médicos, que têm curso de auriculoterapia, homeopatia, reiki, acupuntura, e salvo engano, são 29
tipos de práticas integrativas que vai trabalhar o indivíduo, não só a emoção, mas como o corpo também. Então, a prática integrativa é o quê? Agregar todo o processo com o corpo, então, equilibrar o corpo e com isso a mente também. Então, tem o psicólogo que vai cuidar exatamente do trauma, do que é que está acontecendo com aquela pessoa para mudar comportamento ou para entender o porquê ela é daquela forma. Tem o psiquiatra que vai medicar o paciente e diagnosticar o que ele tem. E entra as práticas integrativas, que é esse programa do governo, e que ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. E o Brasil é referência nisso. Né? Olha que bonito, né? O SUS, ele é muito bonito no papel, né? A própria história do SUS. Hoje em dia, ele é novo, né? Praticamente 30 anos, né? Ele é reconhecido mundialmente pela Organização Mundial da Saúde e ele é muito bonito no papel, mas ele também, como ele é novo, ele já mudou muita coisa. Então, tem as verbas. O pessoal fala assim, SUS também. Não, gente, o SUS funciona. E não é porque eu trabalho na Secretaria da Saúde, não. Sou técnica de enfermagem, não. Funciona e é muito bonito. Só que é muita demanda. Então, demora um pouquinho. E querendo ou não, até as pessoas entenderem que urgência, emergência e eletivo, para quem está com dor, vai falar, não, eu quero olhar para mim. Nós, querendo ou não, o ser humano é egoísta, porque ele vai olhar para o próprio umbigo. E eu falo isso por mim mesmo, né? Então, basicamente, terapia integrativa é agregar o ser humano como corpo, alma, espírito e consciência. Tudo isso. E quais são os problemas mais comuns que vocês atendem, chega até vocês? Vários, mas o que eu atendo muito, criança, adolescente e depressão. E a depressão, para chegar naquele ponto, é porque ela tem toda a história lá atrás, que é o que eu trouxe de exemplo meu. Você nasce, cresce, percebe o mundo com os valores que você nasceu, criou-se, mas aí você vai pegar a sua própria verdade. Então, não tem ninguém culpado ali, é como você entendeu o mundo. Aí você vai para a puberdade, a adolescência, fase adulto, você entra em algum relacionamento, você se torna mãe, você se torna pai, você vai para uma profissão, aí você tem conta para pagar, você tem filho para colocar na escola, você tem que olhar para o esposo ou para a esposa, você tem a preocupação do seu patrão e dos seus colegas, aí junta tudo. Aí vai ter pessoas que falam, vai ter pessoas que guardam para si, vai ter pessoas que guardam a mágoa, por quê? Porque não consegue dizer não, ou não consegue jogar o quê? Peraí, não quero, não posso. Aí vai vindo todo esse processo. A depressão não é sentir só tristeza. A depressão é também não sentir nada. E as pessoas pensam assim, eu não sinto nada, tá tudo bem. Isso é estar no piloto automático. E o próprio piloto automático, na hora que você vai perceber, você já está no fundo do poço. E aí a terapia integrativa vai fazer o quê? Sal, tudo bem? Vou colocar uma lanterna aqui. Vou jogar uma corda. Eu jogo a corda. E eu busco você lá do fundo do poço. Quando você sai para cá, do lado de fora, você fala, nossa, não é tão escuro. Vamos jogar uma água e tirar toda essa lama aí. Lavou? Vai lá trocar de roupa. Agora eu vou mostrar o campo. Tá vendo aquele campo lá longe? Vou pegar a sua mão e a gente vai caminhar. Vai chegar uma ladeira. E aí eu vou falar assim, Saulo, pode se jogar, que eu tô olhando você. E aí eu vou te soltando, te soltando. Na hora que você consegue subir aquele morro para chegar lá naquele ponto, aí eu falo assim, pode ir. E se precisar, dá um grito. A terapia é isso. Esse é o processo terapêutico. Só que quando a pessoa chega a mim, ela está numa situação que ela não consegue levantar. Eu já atendi uma paciente que foi online. Ela estava numa depressão tão grave que ela não conseguiu levantar da cama. Ela colocou o celular apoiado e eu atendi ela deitada. E depois de uns 40 minutos ela conseguiu sentar. E eu acho que eu fiquei com ela quase 2 horas falando com ela. Porque eu não podia soltar ela naquele momento.
E hoje ela fala, na primeira sessão falava, o que eu tô falando com essa pessoa? Eu não conheço ela. Eu só tô aqui porque meu marido falou, você vai fazer terapia. E eu lembro que eu falei assim, ó, fulana, te vejo na quarta-feira que vem? Tá bom. E na cabeça dela é o quê? Imagina, nunca mais. Eu vou falar pro meu marido, não vou não. Aí chegou na semana que vem, tá ela lá. Que jeito? Tomada banho, com o cabelo molhado e já sentada na mesa da sala. Na mesa da sala de estar. E aí foi um processo. Tinha dia que eu olhava pra ela assim, ela fazia assim, ó. Aí eu falava, fulana? Ela, oi. Eu sei que você não quer estar aqui. Ela, então, Vanessa, eu não quero falar hoje. Aí eu chegava bem perto da câmera. Eu não vou desistir de você. E eu não desisti. Hoje ela vai pra praia. Ela tá trabalhando em 2 empregos, porque são empregos assim, trabalha de segunda a sexta e de sábado ela faz um freelance porque ela sente a energia de sair de casa, de ver pessoas. E aí ela se diverte e ainda ganha dinheiro. Pra quem não conseguia sair da cama. Trabalho muito. E ela descobriu por que ela estava naquela situação. Ela conseguiu entender que eu posso confiar nesse ambiente que vai ficar eu e você. Porque eu falo aqui, na sessão, primeira sessão. Aqui não existe eu não consigo. Existe eu não quero. E tá tudo bem. Eu, Vanice, vou dar 50%. Você 50%. É 50-50. Mas eu vou dar 100% do meu 50%. E você vai dar quantos por cento do seu 50%? Aquela pessoa que tá ali comigo, ela vai dar 100%. Porque para chegar até a mim, não existe o acaso. Para ela estar na sessão comigo, tudo teve um porquê. E é incrível. E aí você fala assim, Vanessa, e aí? Você consegue lidar com tantas histórias? Como é que fica a sua cabeça? Imagino, né? Ah, vamos fazer terapia, né, gente? Então, todo terapeuta precisa de terapia e todo psicólogo precisa de outro psicólogo. E se você que nunca fez terapia, vai fazer terapia, gente. Porque terapia salva. Já fez terapia, Salva? Fiz terapia, Como passei foi? psicólogo. Foi muito bom, libertador, pra te falar a verdade. Terapia é Me vida. ajudou muito. E voltando àquele assuntinho... Ele tá fugindo, gente. Ele não quer falar dele, você percebeu? Me ensinou uma lição de vida muito grande que eu gostaria de deixar para vocês. Aprenda a falar não. Na hora certa, um não é muito libertador. Né? E agora, fugindo de mim, que lá vem você entrando nesses assuntos de novo. Aqui, ó, a entrevistada começa a entrevistar o entrevistador, né? Você percebeu que é um jogo de gato e rato aqui, né? Tá vendo? Ela tá querendo mudar o foco aqui, gente. Vamos deixar não, vamos aproveitar bastante ela aqui. E, Vanessa, antigamente existia muito preconceito, né? Hoje em dia ainda existe muito preconceito nesses assuntos de terapia, de ir num psicólogo. Hoje melhorou bastante. Principalmente rede social, depois da pandemia, principalmente durante a pandemia, realmente as pessoas pararam, né? Pararam a vida e tipo, estou em casa, o que eu vou fazer? Querendo ou não, a maioria ficou em home office, mas lidar com situações que, querendo, você fugia. E aí você se colocou mais aqui internamente. Da pandemia para cá, a psicologia em si teve um avanço referente à aceitação das pessoas a procurar terapia. Antigamente as terapias eram presenciais. Hoje, né, o CRP já organizou tudo e que é liberado o psicólogo ter as sessões online, que é muito legal, porque você pode atender uma pessoa em outro país, em outro estado, mas a maioria das vezes eram presenciais, né? E, no meu ponto de vista, depois da pandemia, a terapia, principalmente homens, porque o homem tem um tabu, eu não preciso de terapia. E eu tô falando homem, não é pra dizer assim, tá falando, né? As mulheres fazem e procuram terapia muito mais do que os homens. A gente vê que muitos homens hoje falam assim, vai lá fazer terapia. E aí, como que você tá? Nossa, eu melhorei. Por quê? Minha terapia tá em dia. Eu já ouvi colegas falarem isso. É verdade. Eu sofro um pouquinho, porque querendo ou não, meus amigos falam assim, deixa eu sair de perto da Vanessa, que ela já tá me analisando. Ou tem aqueles colegas que falam assim, Vanessa, tem um tempinho? Tem, senta lá do lado onde eu tô na
na mesa, porque cada dia a gente está numa escala, né? E aí a pessoa já chega de fininha e fala, o que foi? Ai, preciso desabafar um pouquinho. E tem aqueles que eu percebo que não tá bem, eu falo, e aí, tá tudo bem? Tá, Vanice. Quer conversar um pouquinho? Não. Lá vem você querer me analisar. E não é, a gente analisa sem perceber, mas tem aquele acolhimento, né? Aquele colo. E aí eu tenho que me policiar para eu não me sobrecarregar, porque eu não tenho como salvar todo mundo. Né? E você tem a síndrome da salvadora. Eu passei um processo que eu queria salvar todo mundo. E aí eu tive que... a vida teve que me parar de uma certa forma para eu voltar aqui para casinha. Peraí, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que separar a terapeuta da Vanice, técnica de enfermagem, da Vanice, aluna de psicologia, e da Vanice com a Vanice mesmo. Na verdade, é uma cobrança que você tinha. Cobrança interna que eu tinha que salvar todo mundo, que eu tinha que dar conta de todo mundo. Entendi. E como que a pessoa sabe que é hora de procurar uma terapeuta? Quando está no fundo do poço. E isso parte mais vamos dizer assim, da pessoa que está com aquele problema ou mais dos familiares? Meio a meio, no meu ponto de vista. Ou, por exemplo, ela está num processo difícil, ela não percebe, e algum familiar fala assim, vai procurar terapia, você não está bem. E ele não quer ouvir, porque ele não entende o que está acontecendo com ele. Para ele está tudo normal. Sim. E aí, na hora que ele percebe, caramba, eu tô só afundando, aí ele vai falar, preciso de ajuda. Só que a maioria não tem condição de pagar um psicólogo. A maioria não tem condição de pagar um terapeuta integrativo. Porque o terapeuta integrativo, ele vai para uma outra vertente. O psicólogo vai para outra, não importa. Procura ajuda. Né? Tudo é válido. É verdade. E nessa terapia, então, do jeito que vocês trabalham, existe a terapia expressiva também, né? Como que funciona? Você fala dos desenhos? Isso. A psicanálise dos desenhos é muito bonitinho. Elevar emoções, conflitos. Sim. É através dos desenhos que você vai entender quem você é. Ou o problema que você está trazendo na terapia. Então, dependendo da sessão ou do processo terapêutico que eu estou fazendo com o paciente, eu peço para ele desenhar. Ou vai depender, desenhe o que vier na sua mente. Ou desenhe a sua família. E o desenho traz cada coisa. E aí a gente vai analisar junto, né? Eu e o paciente. E não importa se é presencial ou online. Porque depois ele manda a foto para mim. E aí a gente vai analisar junto. A pessoa chora. A pessoa lembra de coisas que estava guardado lá no inconsciente dela. E fala, caramba, eu não lembrava disso. Porque, querendo ou não, o nosso inconsciente quer proteger a gente. Mas nem tudo tem que proteger. Ele acha que está te protegendo. Mas, às vezes, você tem que enxergar aquilo que está oculto. E o que não lembrar também, tá tudo bem, deixa ele ali. Né? Então, vai através do desenho que você vai entender o seu trauma e a sua dor. Mas não é qualquer paciente que eu coloco essa técnica. Vai depender de cada caso, é um caso. Principalmente se é uma mãe que está com o pensamento muito enrijecido em relação ao filho. Um exemplo, e não consegue enxergar aquilo que já está visível para o terapeuta, né? Que é a fala da mãe, do pai, durante a sessão, ele já está falando aquilo, mas ele fala e não consegue entender, né? É como se fosse um ato falho, né? Quantas vezes você está falando uma coisa e vem outra coisa nada a ver, aí repete, vem de novo naquele mesmo assunto, você repete a mesma coisa, quer dizer, tem alguma coisa oculta ali que ela não quer enxergar. O oculto para ela, para mim está visível. Aí eu coloco a sessão, na sessão, o processo da psicanálise dos desenhos. É muito lindo. E não trabalho só com a criança ou adolescente os desenhos, principalmente com os adultos. Porque o adulto tem uma criança adormecida dentro dele. Quem que sente? Se eu te perguntar assim, você está no seu corpo ou seu corpo está em você? Pergunta boa, né? Seu corpo está em você ou você está no seu corpo? Acho que eu estou no meu corpo, né? Fecha os olhos. Eu quero que você vá com alguém ou no lugar que você mais ama agora. Volta. Onde você foi? Eu não posso contar. Onde você foi? Eu fui lá na minha esposa. Com sua esposa. Quem foi? Você ou o seu corpo? Minha mente, né? Quem é a sua mente? Deve ser eu também, né? Você é a sua alma, seu espírito, a sua consciência, seu Atma, não importa o nome que você dê. E o seu corpo?
Seu corpo está aqui. Verdade. Quem sente felicidade? Quem percebe a felicidade? É você, sua alma, seu espírito, sua consciência ou seu corpo? Eu acho que é o sentimento, né? E o sentimento você sente aonde? Você tá fazendo pergunta muito... Ô, gente, me ajuda aí, ó. Já põe nos comentários. Já me ajuda a responder essas perguntas aí que tá muito difícil aqui, Quando gente. você sente ansiedade? Aonde você sente ansiedade? Ixi, difícil de explicar, hein? Ansiedade você sente aonde no seu Sente corpo? no corpo todo. No seu corpo. Quem está sentindo ansiedade? É você, sua alma, seu espírito, sua consciência ou seu corpo? Acho que é tudo, né? O seu corpo? Quem sente dor de estômago quando está ansioso? O corpo, né? O corpo. Quem sente um aperto no peito quando está triste? É o seu corpo. Ou seja, o seu corpo tem consciência disso. Quando você expande a sua consciência, expande o seu eu, o seu corpo relaxa, o seu corpo acalma. Você passa por um caos, por um conflito imenso, mas se você expande tudo isso, o seu corpo acalma. Entendi. Imagina como você já consegue fazer esse controle com o corpo, tudo mais da mente. Uma pessoa que tem uma dificuldade em se expressar ao público, tem aquele nervosismo, existe alguma técnica para essa pessoa se controlar? Tem. Várias. Porque eu falo que o paciente que passa comigo, ele tem uma mentoria para a vida. Porque eu não trabalho só o agora. Eu deixo ferramentas para ele trabalhar no dia a dia. Então, vamos supor, vou fazer um teste aqui. Imagina que você está com medo de falar em público. O que a pessoa sente? Boca seca. A fala não sai, trava. O coração parece que vai sair pela boca, certo? Ou você está com medo de ter um branco. O que você pode fazer? Você pode estimular um meridiano do seu corpo. Já ouviu falar de acupuntura sem agulha? Já vi falar, meio de longe, mas já vi falar. Ele é conhecido como EFT, Emotional Freedom Techniques. O que é isso? Técnica de libertação e liberação emocional. Mas aqui no Brasil é conhecido como acupuntura sem agulha. Ou seja, nós temos os meridianos no nosso corpo, que é como se fosse uma corrente que vai deixar a nossa energia fluir livremente, certo? Quando você está ansioso, com medo, com uma dor física, não importa. Esses meridianos é como se fossem vários nozinhos. Tem vários nozinhos no seu corpo. Quando você foca no que você está sentindo, emitindo no momento, estimula os meridianos do seu corpo só no negativo e nada no positivo, esses nós se soltam. E aí a energia no seu corpo corre livremente. Aí você fala assim, mas Vanice, como que você vai pensar só o negativo? Eu quero melhorar para falar em público. Então, geralmente a pessoa pensa, não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E você vai falar, não vai dar nada certo, nada certo. Então, como que funciona? Não importa se é online ou presencial, porque na hora que ele chegar nesse ponto, claro que ele já está no processo terapêutico, mas ele vai colocar em prática a ferramenta que eu ensinei. Então, vamos supor que ele ainda está com uma taquicardia e a mão está suando, né? Está gelada. O que ele vai fazer? Vai estimular alguns meridianos. Então, a gente fala que esse ponto aqui é o ponto do karatê, do intestino delgado. Esse, quando você estimula, é como se ele acendesse e acordar todo o seu corpo. Então, imagina que o corpo está todo com um monte de nó, certo? Os meridianos estão tudo com nó. Ou seja, não está fluindo a energia. Então, você começa a estimular. Então, eu sempre faço assim, ó. Tenta fazer para você ver. O que você sente no corpo? Bate assim? Isso. E aí, a pessoa vai perceber o que ela está sentindo. Então, vamos supor que é uma taquicardia, o coração acelerado e a garganta está seca. E aí ele vai falar, mesmo que eu esteja com essa taquicardia, meu corpo, meu coração está acelerado, minha garganta está muito seca. Tudo muito. A de 0 a 10 é 10, você põe 1000 lá. Aí você vai conectar, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente, completamente. Vanice, não vou lembrar de tudo isso, não tem problema. Ai, eu tô com essa taquicardia, meu coração tá acelerado, minha garganta tá seca. Ah, Vanice, mas eu nem consigo falar, não tem problema, só verbaliza mentalmente. Pronto, aí nós vamos pro segundo ponto, topo da cabeça. Não é para bater socando a cabeça também, vai aí. É para você estimular de uma forma que você tá sentindo você bater nesse ponto. Tem mais de 100 pontos aqui de acupuntura nessa parte aqui, certo? Então, topo da cabeça, você vai estimulando. No que você está estimulando, você está pensando assim, ó, não vai passar essa taquicardia, não vai passar, eu não vou conseguir falar em público, minha garganta tá seca,
Ai, não vai passar, não vai passar. E essas batidinhas não vão funcionar. Não vão funcionar, não vão funcionar. Ai, essa taquicardia. Aí você fala, meu Deus, eu quero melhorar isso aí, eu tô falando que não vai? É isso porque é o negativo que desbloqueia o fluxo de energia. Entendi. Aí você vai, entre as sobrancelhas, vamos lá. Entra aqui? Entre as sobrancelhas, com as duas mãos ou com uma mão só. E não vai passar, não vai passar. Ah, tô com ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade. Aí a gente vai pro ladinho dos olhos. Não vai passar essa ansiedade, não vai passar essa taquicardia. Tudo que a pessoa estiver sentindo, tudo no negativo. Aí a gente tem um pontinho que é abaixo dos olhos aqui. Não é nem dentro do olho e nem na bochecha. É bem aqui na olheira, para as mulheres entenderem. Onde é a nossa olheira aqui, gente? É na onde vocês passam aquele negócio roxo. Não, o roxo é em cima. É em cima ainda. Vai lá, ele nem baixo, sabe. Aqui em cima é a sombra. Então é abaixo, é bem aqui na olheira. Aí você bate. Bate e vai falando negativo. Escorre quando chora. Isso, a lágrima escorre quando chora. Depois próximo aqui, ó, entre boca e queixo. Aí você bate e vai verbalizando mentalmente. Depois entre boca e queixo. Para os homens que usam gravata, no gogó da gravata. Para as mulheres é onde começa o decotinho. Você pode bater. Aqui você pega timo, você pega vários pontos aqui de acupuntura. Bate com gosto aí. Não, eu vou perder a voz. Né? Ai, que delícia, ó. Tá vendo? E abaixo das axilas. Você bate abaixo das axilas. Mas é muito lugar, eu acho que eu não vou guardar tudo. Respira. Solta. Agora eu quero que você perceba seu corpo. Como que tá o corpo agora? Fica mais leve, né? Fica leve? Dá a impressão que tá correndo alguma coisa? Funciona bem, mesmo? Dá certo? Dá certo mesmo isso aí? Funciona? Funciona. Então, vamos ver se eu aprendi então, ó. Vamos lá. Primeiro assim, né? Assim. Eu não vou ficar milionário, assim, eu não vou ficar rico. Eu não vou ficar... Olha lá, ele já apelou. É sempre aqui. Aqui, ó. Eu não vou ficar milionário, eu não vou ficar rico. Eu não vou ficar milionário, eu não vou ficar rico. Agora é onde mesmo? Agora é? Gosta aqui? Topo da cabeça. Topo da cabeça. Não vou ganhar muito dinheiro e ficar rico, independente. Não vou ficar milionário. Não vou ficar milionário. Brincadeira à parte, gente, só pra dar uma limpadinha. Mas vou te falar. Até isso funciona, porque tem muita gente que tem vai crença. Ganhar dinheiro, hein, tem gente? muita gente que tem crença que fala assim, eu nasci pobre, eu vou continuar pobre. Eu sou burro, eu não vou conseguir fazer nada, porque eu sou burro. Não, qualquer um pode conseguir o que ele quiser. E você traz essa coisa do, eu vou ficar milionário, E se você não colocasse lá atrás, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir minhas coisas, eu vou fazer isso. Você conseguiria o que você tem hoje? Não. Mas tem muita gente que é preso naquela essência que eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, dinheiro não traz felicidade, então não posso ter muito dinheiro. E isso trava a vida da pessoa. Eu já vou deixar até meu Pix aqui para quem pensa isso, viu? Pode mandar para cá. Uai, não pode perder, né? Mas depois eu deixo o link para os pontos de acupuntura que qualquer um pode fazer. Não importa se é uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma ansiedade, uma tristeza. Pode fazer que melhora. Mas assim, neutraliza a sua ansiedade, neutraliza a sua dor. Aí você fala assim, cura uma doença? Não, não é isso, gente. A gente trabalha os traumas e as dores físicas e emocionais. Alivia muito. E te traz como se fosse... Eu sempre falo assim, ó. Você tem uma ferramenta fantástica, rápida e fácil que você pode levar em qualquer lugar da sua vida. Que é o quê? A ponta dos seus dedos. Ou seja, a ponta dos seus dedos. Vai tocar esses pontos específicos. Tem mais pontos, mas esses são os principais da acupuntura sem agulha. Aqui, as próximas perguntas seriam sobre isso, né? Como ela funciona na prática, né? Que você já explicou. E quais os problemas ela pode ajudar a tratar? Tudo. Não tem... É infinito. Eu trabalho muito o FT em luto, principalmente. É incrível e libertador. Porque você pode passar pela fase do luto, claro que você vai passar mesmo. Você perdeu aquela pessoa, só que você entende que quem morreu foi aquela pessoa, foi você para ela. Porque ela tá mais viva do que nunca em você. Só que você sente aquela dor. E é uma dor que o coração realmente parece que tá partido. E aí você trabalha essa dor de uma forma que
começa a ficar mais quentinho o coração, né? Você pode trabalhar uma dor de coluna. Eu tenho um problema no quadril que é degenerativo e progressivo, não tem cura. E quando trava muito, eu não uso assim anti-inflamatório, os parcos da vida. Eu aplico FT. Eu tive um problema muito sério com corticoide, que eu me automediquei. Então, gente, não automedica. Pelo amor de Deus. Eu tive uma intoxicação gravíssima por corticoide, porque eu queria dar conta de tudo. E para não limitar meu movimento do quadril, eu comecei a aplicar corticoide por conta própria. E isso fez com que eu parasse. Eu parei a minha vida por um ano. Mas hoje, principalmente lá atrás, para dor física do quadril, eu aplico FT. Agora, quando ele trava o movimento, aí seria o corticoide. Não uso mais corticoide, nem posso. Então, aí, claro, o tratamento fisioterapia, a fisioterapia, os exercícios, que ainda eu estou muito sedentário, mas tem que fazer. Então, a acupuntura me ajuda quando a dor vem mais forte, mais aguda. Dor de cabeça, cólica menstrual. Trabalhei a acupuntura com uma mocinha que ela tinha cólica menstrual, assim, gravíssima todo mês. Hoje ela não tem. Ela tomava dipirona, tomava Buscopan e não passava dor. Hoje quase nada, ela quase não tem. A cólica, quando vem, ela aplica a acupuntura e aí passa. Olha isso. Quem nunca... A maioria das mulheres tem cólica menstrual. Para cólica menstrual é muito legal. Eu tenho uma história para te contar bem interessante. Imagina o Ser Infinito aqui, dia de eleição. Lembro, em 2022. Eu cheguei lá na sessão que a gente ia trabalhar o dia inteiro. E aí você vai conhecer as pessoas que vão trabalhar com você, né? E tinha uma moça que eu percebi que ela estava suando assim, na mesa, digitando e acolhendo o eleitor. Eu falei, tá tudo bem? Ela, não, eu tô com cólica menstrual. Eu falei assim, vem aqui um pouquinho. E eu apliquei a acupuntura nela. Acupuntura sem agulha. E é aquilo lá, essa cólica, e tá doendo, essa cólica, e não vai passar. E ela ficava assim, não vai passar. Aí ela, mas como não vai passar? Eu falei, foca aí nessa dor. E a dor sumiu. E aí a gente trabalhou o dia inteiro, cadê a cólica menstrual? E ela falou, Vanice, como assim? Eu sofro com cólica menstrual a vida inteira. Então, pra você ver, quem sofre com cólica menstrual, gente, aplica essa técnica aí que vai melhorar. Muito bom. E é uma técnica gratuita, né, Vanice? Claro. Você pode fazer, como você falou, pode fazer em qualquer lugar, onde você precisar, e no momento que você mais precisar, né? Eu deixo muito exercício no Instagram, muito não, né, porque eu sou preguiçosa para gravar. Tem exercícios para dor na coluna, para insônia, pro medo, principalmente. Pro medo tem, é só procurar lá que tem eu vou direcionando a pessoa para aplicar a técnica. E a próxima pergunta agora é sobre florais de Bach. É lindo. E quais são os benefícios que ele traz para o paciente? Ele consegue substituir algum tipo de medicamento ou ele só vamos dizer assim, trabalha junto com os medicamentos? Imagina uma flor. E você separa o DNA mais puro dessa flor. E aí você faz um conjunto de no máximo 7 flores para fazer um floral. Para criar a fórmula de um floral. E aí eu vou trabalhar você, perceber quais são as suas emoções, os seus traumas. E aí eu faço uma prescriçãozinha ali. Não prescrição, né? Eu prescrevo uma fórmula de 7 florzinhas, 6 florzinhas para aquele tipo de processo que você está passando. Esse processo é o quê? Cada flor vai para cada emoção sua. Ela não tem substância nenhuma, ela é natural e ela vai equilibrar as suas emoções naturalmente. Ou seja, 4 gotinhas 4 vezes ao dia. Vanice, se eu tomar 5, se eu tomar 8, não vai resolver nada, você só vai gastar as gotinhas. Entendi. E aí, é através dessas gotinhas 4 vezes ao dia por um mês que você vai perceber que se você tem pensamento acelerado, os pensamentos vão acalmar. Se você tem medo de alguma coisa, esse medo vai melhorar. Se você tem medo do desconhecido, você vai perceber esse medo. Ou vai, como se fosse assim, calma, tá tudo bem. Ou se você tem raiva de alguma coisa, se você não consegue falar, ou se você fala demais. Um exemplo, cada floral é para alguma coisa.
E aí, o que acontece? Quando o Dr. Bach, ele foi fazendo pesquisas, isso aí demorou um tempo, não foi assim de um dia para o outro. Cada flor ele pesquisava e fazia o teste para alguma coisa que o paciente dele estava passando, né? E aí, você tem até 32 essências e mais de 30 flores e que ele foi fazendo o estudo e que comprovou o quê? Tantas flores foca para ansiedade. Tal flor para o luto. Tal flor foi muito bom para quem sentia culpa. Então, ele fez uma pesquisa e hoje vai passando assim, mundialmente conhecido, né, como floral de Bach. Não interage com nenhuma medicação, não tem substância e até cachorrinhos, plantas, adulto, crianças, gestantes. Eu já tratei gestante por ser muito ansiosa durante a gestação. E foi incrível. Passou pelo processo da gestação, com os problemas que ela tinha, de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, não tem interação, não tem contraindicação. Para câncer, tratamento de câncer, o paciente, ele sofre tanto medo da finitude, que é da morte, porque ele acha o quê? Esse diagnóstico vai me definir, eu vou morrer. E eu falo para todo mundo, nós só ficamos presentes com nós mesmos quando nós temos alguma coisa assim, ó, putz, tem que olhar para a morte. E ninguém quer falar da morte. E quando você olha para a morte, fala da morte, é que você está falando da vida. É que te traz mais vida ainda. Eu faço todo dia um exercício com a minha mãe. Todo dia eu despeço da minha mãe. Por quê? Porque ela está com 76 anos, eu estou com 45, e pode ser que ela vá antes de mim, mas pode ser que eu vou antes dela. E eu falo da morte com ela numa naturalidade, que é o quê? Se um dia eu morrer antes de você, mãe, eu quero que você sorria. A Manice viveu intensamente e ela fez tudo que ela queria e ela estava num caminho do quê? Para olhar a vida, para ajudar vidas. Mãe, você vai falecer antes de mim. Eu vou lembrar das coisas que a gente fez, das risadas. Eu brinco com ela que ela não gosta de comer carne. Eu falo, mãe, não come carne não, porque quando a senhora morrer, a senhora vai virar carninha. Aí a bichinha vai lá e come um pedacinho de carne. Aí ela fala assim, minha gente, eu vou viver até 101. Eu falo, mãe, será? Mãe, pensa bem, eu tô com 45, se a senhora tiver com 101, eu vou estar nos 70. Mãe, a senhora não vai chegar nos 101. Ela fala, para com isso? Tira o pé dos meus 101, né? Quer dizer, para preparar o quê? Você pode ir, eu posso ir. Né? E você olhando para a finitude, você está vivendo o presente. Você quer viver, você quer ir numa padaria, comer um pão na chapa com café. Olha que coisa mais simples. Que no dia a dia a gente não lembra disso. Geralmente a pessoa preocupa com a saúde, com a vida, realmente quando está de frente a uma situação difícil, né? Até lá tudo pode, nada tem importância e não procura nenhum tipo de ajuda, nada. Sim, e o tratamento, principalmente quem está com câncer, é isso. O medo de morrer, o medo de deixar aquela pessoa e o medo de sofrer. Só que não é só esse medo. Traz ansiedade, angústia, a solidão. Ele não quer falar para as pessoas o que está acontecendo dentro dele, porque ele não quer que as pessoas preocupem com ele. E aí você entra com o floral de Bach, o que acontece? Acalenta aquela alma, acalenta até aquele corpo. E o próprio processo terapêutico fica mais leve. Se ia demorar, 6 meses para aquele corpo reagir, aquele corpo reage mais rápido com a quimioterapia. Eu tenho casos de uma amiga minha que passou por um processo de quimioterapia, radioterapia, e que se não fosse a terapia integrativa, ela não passaria por aquele processo. Ela mesma fala que eu sou a terapeuta de milhões. E eu fico tão feliz porque você ser contribuição para aquele corpo. Eu lembro que ela subia as escadas morta no consultório e ela saía da sessão viva. E como ela era minha amiga, ela ia embora e eu me jogava ali naquela poltrona e eu desabava, eu chorava. Por quê? Porque eu estava cuidando de uma pessoa muito querida. E que quando fala câncer, você fala, meu Deus, é uma sentença de morte, mas não é. Então, eu já vivi coisas de ir para o hospital, cuidar, e de Deus colocar no meu coração assim, ó, você vai lá ver fulano. E aí eu falo assim, mas senhor, quem sou eu? Você vai. Se eu não fosse, eu não dormia. Já aconteceu umas 4, 5 vezes disso. E a pessoa tá entubada, e eu chegar e conversar, e a pessoa apertar minha mão e falar, vamos acordar. Eu quero ver essa bela adormecida abrir esses olhos azuis. Se ela não acordasse, ela ia ganhar uma traqueostomia. E aí você tem aquela ligação com aquele corpo e com aquela alma,
Eu não sei explicar o que acontece. Mas quem está ali naquele processo de quase morte, fala, traz para mim o que ela percebeu ao ouvir minha voz e sentir o meu toque. E aí você tem que ter muita responsabilidade no que você vai fazer. Uma ética profissional, a responsabilidade com aquele corpo, porque ele tem uma vida, e tudo que acontece na sessão fica na sessão, a não ser que a pessoa queira falar, né? E eu já tive, assim, histórias e vivências que não tem como explicar. E aí eu sempre digo, as suas amizades que você tá hoje, será aquelas que estará lá com você quando você estiver no CTI? Ou quando você estiver lá no fundo do poço? Verdade. É melhor você ter 5 amizades que cabem ali numa mão do que ter 30 e que na hora que você precisar não vai nem mandar uma mensagem. Verdade. Como se diz, o tempo não para, né? Vamos passar aqui, ó. Vou tentar falar certinho, gente. Vamos ver o que sai, ó. Couraças rechianas, que são, quais são os benefícios, como funciona. É lindo. Eu trabalho com criança, com adolescente, com adulto. É maravilhoso. Couraça é nada mais, nada menos do que você pegar todas as suas emoções e os seus traumas da sua vida inteira, que você vai no dia a dia colocando nos seus músculos e apertando ou afrouxando demais sem você perceber. É mais ou menos isso para você entender. Se for explicar exatamente o que é, fica muito longo. E o que acontece? Quando você faz os exercícios de respiração e de toques no seu corpo e o som que você vai liberar com a voz, com que eu vou direcionando também, o que está muito apertado, ele vai afrouxar no lugar certo, e tudo que está muito afrouxado, ele vai apertar no lugar certo. Então, nós temos várias couraças. Nós temos couraça ocular, cervical, oral, torácica, abdominal. E aí, a gente vai fazendo movimentos com o corpo e com a respiração e entonação de voz. Uma couraça que é muito boa. Massageie as mãos até esquentar. Faz aí, vamos praticar, gente. Vamos lá. Aí vocês praticam assim, ó. Vamos supor que você Tá chegou todo muito mundo esfregando cansado. a mão aí, ó. Vamos lá. Você chegou muito cansado do trabalho. Sabe quando você chega cansado, que a mente está cansada, o corpo está cansado? Você fala assim, nem vou tomar banho antes, eu acho que vou deitar no sofá. Massageia, não esquentou? Você vai puxar o ar e você vai fazer isso, ó. No ouvido. Solta os ombros. Muito bem. Agora, você vai pegar suas mãos e colocar na sua cabeça. Relaxa os ombros e puxa o ar, ó. Segura. Fica aí, ó. Sinta o toque das mãos na cabeça. Respira de novo, ó. Solta. Agora, ó, põe a mão no coração. Relaxa os ombros e respira fundo, ó. Sente que o seu... você sente lá na garganta e no coração? Vai de novo, ó. Verdade. Agora, ó, pega aqui, ó. Isso, aqui assim, ó. Isso. Pega aqui atrás da nuca, ó. Solta os ombros. Relaxa. Pega a sua mão aqui na região da testa, região frontal, e lá atrás da nuca aqui, ó. E é como se você acolhesse a sua região da nuca e da sua região frontal aqui, ó, bem firme. Solta os ombros, puxa o ar.
Relaxa. Fala a verdade, não é bom? Relaxa o corpo, né? A mente não fica mais vazia, Fica mais mais leve? leve, né? Faz o teste, gente. Chegou em casa cansado? Faz. E isso é só um exercício que eu fiz, muito E pouquinho. o bom é que nós tá aqui conversando com ela e já tô tendo consulta grátis aqui sem parar, ó. Que beleza. Você está aprendendo ferramentas que é só um pouquinho Aí. gratuito e que você pode colocar em prática no seu dia a dia. Exatamente. Não só eu, mas o pessoal também aí de casa, né? Já deixa nos comentários aí que você tá. Ó, já faz aí em casa, melhor, desafio, já faz aí em casa e põe nos comentários aí o que você sentiu e se realmente funciona. Combinado? Vou aguardar cada um aí e depois nós vamos responder cada um aí de volta aí. Compromisso? Compromisso, hein, gente? Tô esperando vocês, hein? Vamos lá. Vamos continuar, Vanice. Ó, o tablet aqui tá com preguiça, já até fechou aqui, Vanice. Não tô querendo, não. Sobre saúde mental. O que você percebe do pessoal hoje, né? Tem o pessoal antigamente. O que você pode falar que acontecia mais antigamente sobre ansiedade? O que está mais acontecendo e que levando o pessoal hoje? Parece que o índice de ansiedade parece que tem crescido muito. O que está levando isso a acontecer com as pessoas hoje, na sua opinião? Nós nascemos numa era, para os anos 80, 70, que tudo era analógico. Você tinha no máximo um orelhão, Verdade. um telefone, que não eram todas as casas, que você fazia de tudo para estar com o outro, e você tinha tempo para estar presente pro aqui e o agora. Hoje em dia, principalmente, pessoas que têm 20, 25 anos, eles vivem num padrão que não é real, que é uma mentira. Isso não quer dizer que tudo é mentira, mas ele se cobra demais. Aquele padrão que vem em rede social não é tudo aquilo. E Aquela as história telas... que a foto da rede social é uma e a realidade é outra, né? As telas estão tirando tempo do contato físico, do olho no olho, desse acalento, do calor. Então, o que acontece? A humanidade, ela está vivendo em 4 paredes, ela não se sente sozinha e, ao mesmo tempo, sim, se isola sem perceber. Os jovens que estão vindo hoje, a cobrança de ser perfeito, a cobrança de ter um emprego, de que aos 20 anos eu tenho que estar numa faculdade, da cobrança dos pais que, não, você tem tudo, eu te dei tudo, então você tem que me trazer de volta tudo que eu te dei. Está adoecendo os jovens. E está adoecendo essa galera que está vindo dos anos 99, 2000 para cá. Então, eu posso dizer assim, ansiedade não é só medo de alguma coisa. A ansiedade é algo interno que às vezes nem a própria pessoa sabe. Só que se você olhar rede social, tempo em tela, muitos jogos, agora tigrinho com um monte de coisa que está vindo aí, o alto índice de desviver, como diz, né, está subindo, não pode falar, né, quantos % tem de óbito por dia, mas está acontecendo próximo de muita gente. Se eu te perguntar quantas pessoas você já conviveu, de pessoas próximas ou que alguém que você conhece que já fez, chegou nesse ponto de falar assim, ó, não quero viver mais. A minha vida não faz sentido. Eu sou um nada. Eu sou um zero à esquerda. Se fulano conseguiu, eu não consigo, então eu não tenho a capacidade de tornar um indivíduo que eu posso doar algo para o outro, né? Então, a ansiedade está levando para a depressão e está levando para o suicídio. E essa ocasião está acontecendo muito com adolescentes, né? Sim, a gente criança e vê adolescente. muitos fatos, não é só a pessoa que é adulta, aí na vida adulta, com as responsabilidades, às vezes até crianças que, vamos dizer assim, não têm responsabilidades reais, né? Que são mais fictícias, como a gente comentou, e que chega a esse ponto, né? Sim, e não é só o Setembro Amarelo que vai fazer a campanha. Nós temos que fazer a campanha o quê? Olhe para aquela pessoa. Eu sempre dou um exemplo que a maioria trabalha em grupo,
né? Porque trabalhar sozinho é muito fácil, né, gente? Mas trabalhar em grupo é um desafio todos os dias. Sabe aquele colega que você passa e nem te dá um bom dia? E você fala assim, nossa, eu não dormi com você não, né? Como diz, né? Ou passa reto e tá estressado com alguma coisa e desconta em você. Ah, ou você vai brigar, ou você vai falar pro colega do lado, vai virar uma fofoquinha ali e ele vai ser o bode expiatório ali daquele lugar, daquele dia. Você já pensou de olhar para aquele colega, respirar fundo e falar, ele não tá num dia bom? O que será que aconteceu com essa pessoa que ele foi tão grosso comigo? Ah, Vanessa, mas é fácil, você não sabe a ansiedade e o nervoso que tá aqui, ou a mágoa, né? Porque tem gente que fica muito brava, tem gente que magoa e leva pro coração, né? Fazer isso é um treino diário. Não é fácil, mas é um treino diário. De você respirar e falar assim, como que tá minha vida hoje? Ah, eu acordei, meus filhos foram para a escola, minhas contas estão em dia, não falta nada na minha casa. Mas e aquele colega? Não, aquele colega tá se vestindo bem, mas será que tá tudo bem ali? Será que ele não tá com um problema sério? Ou com a mãe doente, com a mãe internada, com a esposa brava com ele, ou vice-versa? Por que ele agiu daquela forma? Às vezes, o não dizer um bom dia ou estressar no próprio ambiente de trabalho é um pedido de ajuda. E aí, às vezes, acontece o pior, fala assim, nossa, mas eu nunca percebi. Será que ele não deu algum indício que ele estava precisando de ajuda? Então, a educação é todos os dias, né? A educação da população, e eu falo população para nós mesmos. Será que a gente está olhando para o outro como nós mesmos temos nossas dores internas? Porque nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morreremos sozinhos. Porque, querendo ou não, eu estou no meu mundo sozinha aqui. Você também está no seu mundo interno. Ninguém sabe o que passa de verdade aqui. E, às vezes, você não quer nem olhar para aquilo que está acontecendo com você, porque dói. Verdade. Né? Aí sim vem o processo terapêutico. No rosto, mas lá dentro está tudo organizado. Ou acontece alguma coisa que você nem sabe porque você está sentindo e está tudo bem na vida, que são datas de aniversários que estão vindo aí e você nem percebe. Todo tempo tem datas de aniversários acontecendo com a gente, que é o quê? Algo que aconteceu lá atrás e que o nosso inconsciente vai trazendo. Que aí vem aquilo, depois passa e você segue a vida. Será que ele não está nesse momento de datas de aniversário também? Então, é empatia, olhar o outro, perceber e se precisar de ajuda, ô colega, vem cá. Nossa, tá acontecendo alguma coisa com você? Tá tudo bem com você? Eu achei que você foi um pouco assim mais ríspido, a pessoa vai baixar a guarda. E às vezes ela vai até chorar e você vai poder acolher. Exatamente. Isso aí é um conselho de vida para quem está nos ouvindo, para nós aí, que somos conviventes com muitas pessoas e pessoas diferentes da gente, né? Não são todos iguais. Então a gente tem que aprender a lidar com situações dia a dia diferentes. E aprender a ouvir. Exatamente. Seja um bom ouvinte. E através desse conselho que você deu aí, para a gente estar observando mais, ajudando mais o próximo, e para a pessoa que está sob o estresse, sob ali aquele problema, qual seria um conselho legal que você poderia deixar para eles? Faz a regra dos 5 segundos, respira antes de falar. Respira, conta até 5. 1, 2, 3. Na hora que chegou no 5, você colocou oxigênio, você trouxe a respiração para o corpo. Por quê? Não é o que você fala, é como você fala. Lembra dessa frase? Eu carrego essa frase pro resto da minha vida. Ouvi em algum lugar e trago como regra. Não é o que você fala, é como você fala. Você está estressado, você está numa raiva iminente? Ou sai de perto e respira e vai falar quando você estiver mais calmo, que é difícil. É difícil, não é fácil não. Mas quando você coloca isso como ferramenta, você na hora você fala assim, não posso falar agora, tem que respirar. Sai. Ou respira. Fala para a própria pessoa, não estou no momento legal, deixa eu um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. E muda o seu tom de voz. Ó, eu não quero falar agora, eu preciso respirar um pouquinho. Se você é muito estressado, procura terapia. Vai na terapia. Se você, porque para chegar nesse processo que você trouxe, é porque a pessoa tá no limite e já tá jogando, ó, tá pegando a flecha e jogando pra tudo com lado, não é? Verdade. Aí você fala assim, não chega perto do sal, que o sal tá, ó, Hoje Deus tá me livre. Tá, né? Ó, tá arretado, como diz, Hoje né? tá que tá, O mineiro, né? o mineirês é o quê?
como que a gente fala mesmo? Tá uma fera. Verdade. Respira e vai procurar terapia, como diz, né? Não. Agora vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Terapia é só para quem está doente? Não. Mito ou verdade? Na minha opinião, é mito. Terapia é para autoconhecimento, para você entender como que você funciona, para entender o porquê você sente tristeza, porquê que você se fecha muito em algum lugar ou com determinadas pessoas, quais são os seus padrões. É para autoconhecimento terapia, não é? Só que a maioria vai procurar terapia quando está lá, no limite. Já não tá aguentando mais. Né? Todo mundo tinha que fazer terapia. Isso para quem não fazia terapia, né? Para quem não gostava de falar. E hoje... Hoje não só fala, como ouve bastante. Ouve né? bastante e eu tenho a minha psicóloga psicanalista, que é incrível, Ana Maria, que é o que me dá o alicerce e que me ajudou nos meus processos difíceis. E que eu não largo ela nunca. Muito bom. E outro mito ou verdade aqui, ó. É possível melhorar sem usar medicamentos? Medicamento é se o psiquiatra avaliar a situação e falar, ó, tem que tomar essa medicação. Eu tive que tomar medicação. Imagina eu trabalhando no hospital psiquiátrico e eu cheguei num limite que ele falou, ó, você está estafada, você tem que parar, você não está em condição e você tem que tomar essa medicação. Então, e aí juntou é o problema físico, juntou o corpo, parou. E eu olhei para aquela medicação e falava assim, como eu vou tomar essa medicação, que essa medicação eu dou para o meu paciente psiquiátrico, lá no hospital. Foi muito difícil para mim. E eu tô falando dessa forma, porque eu acho que eu nunca falei, que é você abrir a sua vida, que não é porque eu cuido do outro, trabalho com terapias e logo serei uma psicóloga, que eu não precisei de medicamento. E as pessoas têm um preconceito de tomar medicação como eu tinha. E eu só descobri isso quando eu estive ali, né? E a medicação, ela vai ajudar os seus neurotransmissores a entrar em equilíbrio e você vai fazer terapia e você vai olhar para você e você vai equilibrar e depois você vai parar de tomar a medicação. Como foi acontecendo comigo no dia a dia. Só que para eu entender que naquele momento eu tinha que entrar com medicação, o meu psiquiatra teve que ficar comigo, tipo, uns 40 minutos, explicando o que eu já sabia da farmacocinética e farmacodinâmica da medicação, que eu tinha que tomar. Agora, você imagina, os piores pacientes, quem são? Esse tipo de paciente aqui. Que sabe das coisas, que entende como funciona, mas que quando é com você, é difícil de aceitar. Então, fala assim, ansiedade, depressão, burnout. Gente, precisou tomar medicação? Vai no médico, toma medicação, não automedica, claro que não. Procura terapia e começa a enxergar o que tem que entrar nos eixos, né? Então, eu falo abertamente aqui, eu precisei de tomar medicação. Eu precisei de passar num psiquiatra para ele entender o que estava acontecendo comigo e por que eu estafei daquela forma. Ah, você tem toda uma história lá atrás. Tem. Eu venho numa história de uma separação, da dor do orgulho ferido, do coração partido, da perda de um pai, de um irmão querido, das dores físicas e das dores emocionais também. Então, eu permitir ser cuidada. Eu não precisava dar conta de tudo. Eu não precisava de cuidar o tempo todo. Então, tem um momento que você tem que olhar e falar assim, deixa eu baixar a barreira aqui, deixa eu ser cuidada. E é lindo. É libertador. Muito bom. E outro mito, Isabel. Então, na sua opinião, se melhorar sem medicamento é um mito. Exato. Eu vou deixar essa pergunta... como um ponto de vista, eu vou responder como um ponto de vista meu, tá? Do mito ou verdade. No meu caso, quando eu precisei da medicação e da terapia. Vai ter pessoas que não vai precisar da medicação, mas vai precisar da terapia, que só medicação não funciona. Então, o mito que eu diria para você, no meu ponto de vista, só medicação não ajuda a pessoa a sair do fundo do poço. O que faz a pessoa sair do poço é juntar a medicação se for necessário, que vai ajudar neurotransmissores a equilibrar ali, dopamina, serotonina, não importa o que for, porque cada caso é um caso.
E o que vai ajudar ela a ressignificar e olhar para a vida é a terapia. Procura o psicólogo vai olhar para aquilo, pode trabalhar com o psicólogo, pode trabalhar com a terapia. Você pode trabalhar com o psicólogo, tomar a medicação e fazer uma acupuntura com auriculoterapia, com floral de Bach, com acupuntura sem agulha. Então, na minha percepção, é uma junção. Mitos em verdade, crianças também podem fazer terapia integrativa? Ai, é incrível, é lindo! Com certeza, eu atendo criança de 7 aninhos. Eu cheguei a atender criança de 7 aninhos online e você não tem noção. É que eu não posso gravar a sessão, né? E as mães, elas confiam aqui no Ser Infinito, porque a criança fica ali, ou no quarto, ou na sala, né? E eu faço um contrato com elas, nós fazemos um contrato de dedinho online, né? Então, eu chego ali e falo, ó, tudo que você falar aqui comigo vai ficar entre eu e você. Só que se tiver alguma coisa que a Vanice vai ter que falar, ou você vai falar comigo, com a tia Vanice, que ela chama de tia Vanice, né? Com a mamãe e com o papai, ou você vai falar com o papai e a mamãe. Aí já aconteceu de falar assim, não, pode deixar que eu falo. Aí sai da sessão, mãe, aconteceu isso, porque a maioria das crianças fala tudo que acontece. E aí depois a mãe fala, nossa, ela falou isso. Se a mãe não chega pra mim, aí eu vou chegar e vou falar com a mãe. Mas eu crio uma conexão com a criança de confiança. E tudo que a criança às vezes fala comigo, ela não consegue verbalizar para a mãe. E ela vai trabalhando aquilo de uma forma tão leve na brincadeira. Às vezes, quando não tá prestando atenção, eu pego a caneta e faço assim no celular. Presta atenção aqui, né? Aí ele, oi! Tem criança que eu atendo, a criança anda pra lá e pra cá, e eu fico até tonta ali acompanhando, né? Fico. Porque tem alguns que eu atendo em São Paulo, né? E que aí não tem como atender presencialmente, mas eles aplicam IFT, tem a técnica dos dedinhos, que você estimula esse dedinho aqui, ó. Você pode estar no que for, numa ansiedade, ninguém sabe o que você está fazendo. Esse estimular, esse meridiano aqui, te traz uma tranquilidade, principalmente para adolescente que vai prestar aí, tá chegando nos seus 17, 18 anos, o Enem, os vestibulares da vida. Gente, estimula o dedinho, principalmente em horas de prova. Respira, vocês vão ver como que vai ter mais clareza para vocês fazerem na prova, no dia a dia. É incrível, fantástico. Tá tendo um presente aí, essa bate-papo nosso aqui pro pessoal aí de casa, hein? E pra nós também aí, né? Outros detalhes aqui, ó. Qual foi a transformação mais emocionante que você já acompanhou? Ai, nossa. Ai, são tantas, hein? A minha amiga Juliana, cara. Minha amiga Juliana e a Alessandra. Não, tem mais. Tem a minha terapeuta também, minha mentora. Não tem como... São todas emocionantes. De você estar... A mais emocionante é de você estar ali num leito de quase morte. E eu, como amiga, como alguém muito próximo, ter que trabalhar com aquele corpo que está paralisado e você vai trabalhar a alma dela, que é a mente, porque ele está me ouvindo, aquele corpo está me ouvindo. E realmente, já aconteceu das pessoas que eu fui de chorar, assim, apertar minha mão e escrever o que ela queria falar, porque estava entubada, e eu ler através do movimento da mão que ela queria falar. E tudo que eu trazia para ela era realmente aonde ela estava. Então eu falo assim, morrer não é ruim. É muito bonito esse processo, porque eu já estive com pessoas que estavam ali entubadas, quase em outro lugar, e todo mundo que está nesse lugar, nesse espaço de consciência diz, eu não queria voltar, porque estava muito bom ali, né? Você fala, Vanessa, você está ficando doida? É o que eu percebo disso. Então, esses momentos, por mais que eu trago essa leveza, essa coisa bonita da terapia, e de nós como seres humanos da nossa fé, né? Que eu falo que Deus fala no meu coração, né? Mas eu olhando ali aquelas pessoas, ou até no próprio atendimento, que seja online, e essa troca, aí eu tenho que depois me recompor e dizer o que é meu, o que é do outro é do outro. Mas se eu disser, o mais impactante foi quando eu estive em hospitais,
que foram 4 vezes com pessoas muito queridas, e eu estar ali não como a Vanice amiga, mas como a Vanice terapeuta e ser humano com o meu espiritual mais aguçado, né? Que você tem que seguir a voz que vem no coração. E de você olhar que é aquela pessoa que você ama, mas você tem que separar. Isso é bem doloroso para mim, é muito difícil. Vou falar que não é fácil, não. E é a responsabilidade. Então, são 4 histórias assim, de falar assim, ó, tá com dor cirúrgica, tomando morfina, medicações e não passa. O outro que tá ali entubado e não acorda, se não acordar, vai levar uma traqueostomia e pode ter mais infecção. O outro que tá ali numa insuficiência cardíaca e pulmonar e que tá em sofrimento, aí você vai lá visitar 2 dias depois, já tá lá só com um catéterzinho e comendo, sabe? É gratificante de você ser contribuição para aquele ser infinito. Eu sempre digo assim, eu sou uma ferramenta que Deus colocou aqui no mundo para eu ajudar o próximo, né? É só isso. E você tem esse dom e essa responsabilidade e fazer com muita cautela e com muito amor também. E aí o que você recebe em troca? Não tem como eu explicar. O coração fica tão cheio que não cabe no peito. É como se eu recebesse muito mais do que aquele corpo que eu estou ajudando. E o que mais te inspira nessa profissão sua? Me trouxe a vontade de chegar nos meus 85 anos e olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Eu não mudaria nada do que eu passei, do que eu vivi, porque eu me tornei essa pessoa. E sabe aquelas... Mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades, nas dores. Valeu a pena. E eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Eu falo que a gratidão, ela dói. A gratidão dói, a gratidão pesa. A gratidão não é uma coisa tão linda. Por quê? A gratidão é quando você olha todos os percalços que você passou e aí você fala assim, eu sou grata por tudo isso. Então, a gratidão, no meu ponto de vista, quando eu falo, eu tenho gratidão por tudo que eu passei, é porque tudo que eu passei peso, dores, traumas, dificuldades, mas é quem tornou quem eu sou. Então, falar, gratidão, não, a gratidão, ela tem esse peso. Foi doloroso, foi pesado, mas agora, cara, começou a ficar leve. Aí sim se tornou leve, né? É o meu ponto de vista sobre a gratidão já. Tá, gente? Gratidão tem várias formas de ser vista. É só um ponto de vista. Vamos fazer umas perguntas rápidas aqui para você agora. Você Ai, responder para nós. Uma palavra que define a sua missão. Vida. 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 Viver. Viver verdadeiramente o aqui e o agora. A minha missão é estar aqui comigo o tempo todo e trazer quem não está ali. Muita gente olha só para a morte, né? A punção da morte. E quando você traz a vida e a luz para as pessoas falam assim para mim, Vanice, você é luz nas pessoas, você tem que ter luz no nome. E hoje eu aceito isso. Eu não aceitava que eu poderia ouvir. Isso me incomodava. Então, eu posso dizer que vida. Um livro que te define, que mudou sua vida. Você não está sozinho. O nome do livro, Você Não Está Sozinho. Ana Serrão. Ele fez uma transformação, mudou alguns pensamentos. Esse livro conta a história de 8 mulheres. E são narrados pelas mulheres que passaram pela própria dor. E que ressignificaram aquilo. E que outras mulheres e até outros homens podem ler esse livro e saber que isso acontece com muita gente. Que é um tabu ainda para se falar. Entendi. Uma frase que você leva para a vida, Vanice. Não é o que você fala, é como você fala. Eu levo isso para minha vida inteira. É verdade. E às vezes uma entonação de voz muda todo o sentido de uma frase, né? Sim. Verdade, isso é muito importante. O que é a felicidade para você?
ser quem eu me tornei. Viver sem peso, sem limitação e sem o julgamento, mesmo que tenha no dia a dia. De trazer eu pro aqui e o agora. E isso é ser felicidade. Porque é momentos que eu posso cuidar da minha mãe, olhar para os meus sobrinhos e viver intensamente isso. Isso é ter felicidade. Não é só dinheiro, não é aquisição de bens materiais. É estar viva para os meus. Isso é ser felicidade. Isso é ter felicidade. Verdade. E qual mensagem você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos assistindo em casa? O que você gostaria de estar deixando uma mensagem para eles? Sempre que tiver um processo difícil da vida, faça perguntas. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso melhorar isso? A quem pertence isso? Isso é meu, isso é do outro? Respirar. Por quê? A pergunta, ela vai gerar um caos na sua vida. O caos, ela vai gerar mudanças. E as mudanças vão gerar infinitas possibilidades. Então, não é o que acontece aqui com você nesse caos. É como você está olhando para ele. Como você está reagindo a ele. Quando você sai do caos e olha para o lado de fora, você tem uma outra realidade. Quando você cria outra realidade, você tem infinitas possibilidades. Muito bom, Vanice. Vanice, e como que as pessoas podem estar conhecendo melhor o seu trabalho, sabendo mais sobre tudo que você faz de beneficiando as pessoas, né, com seu trabalho de terapia, e como elas podem entrar em contato com você? Tá. Eu tenho 2 redes sociais. Vanice _ Luz, que é a minha rede social. E tem a VivaLuz.terapias, que é uma sociedade com a minha amiga Vívia, por isso que a gente colocou Viva Luz, Vi de Vívia, Vá de Vanice, Luz meu sobrenome, ficou muito bonito. E lá a gente deixa exercícios, nós deixamos práticas, né? E no telefone já tem um contato na própria rede social, e vocês podem entrar lá e falar com a gente, que a gente está aí para acolher, né? Eu sou um pouco preguiçosa para gravar vídeo, mas eu prometo que eu vou começar a gravar mais e deixar algum processo terapêutico para vocês começar a fazer. Sim. Em casa. Muito bom. A promessa é dívida, a gente vai cobrar, né? Eu vou começar rumo ao 1.000 seguidores, gente, que eu devo estar com 700. Vamos pôr rumo ao 1.000 seguidores. Aí, ó. O pessoal já entra lá no perfil dela, já segue. Vamos bater os 1.000 para nós pegar rumo a 5.000 na próxima etapa aí, ó. E, Vanice, gostaria de agradecer muito pela sua atenção. Esse bate-papo muito esclarecedor. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo em casa já teve uma visão totalmente diferente da vida em si, né? E você aí que está de casa, não esquece, já segue, compartilha, manda para aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir essas palavras, entender um pouco melhor sobre o que é uma terapia e para que serve, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe que a gente tem vamos dizer assim, um profissional que pode nos ajudar tanto e às vezes um período de tempo pequeno, né? Sim. Às vezes que 1, 2 sessões já muda totalmente uma vida e salva uma vida, né? Mais importante. Então já manda para aquele conhecido, aquele parente, aquele irmão, filho, vovô, vovó, quem seja, já manda esse vídeo para eles, tá? Para eles poderem estar acompanhando. E assim, já vou fazer um compromisso aqui, um convite aqui, para a gente estar gravando mais coisas, porque tem mais perguntas, mas o tempo não espera. O tempo não espera. O tempo não espera, aqui o dia porque inteiro. é muito importante, né? É muito importante. E quero falar mais sobre a parte do suicídio, que eu acho que isso aí é amplo e precisa de bastante pessoal de casa, bastante conscientização de quem está, né, observando isso daí. A gente vai estar falando mais, né? Posso contar com você? Também. Então tá vendo. A promessa é dívida, hein, gente? Me ajuda a cobrar. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.